Então, ontem vocês terminaram o estudo sobre Sansão. Terminaram o estudo sobre Sansão. E hoje nós estamos começando sobre a casa de Mica, aquele que tem um ídolo na sua própria casa. A epígrafe do texto já é muito difícil. Epígrafe é esse título escrito em negrito. Quando vai começar um texto bíblico, que termina uma história e vai começar outra, tem a epígrafe. Muita gente pensa que essa aí faz parte da escritura sagrada, mas não, isso aí é apenas a epígrafe do texto, o título do texto. Só o título de Mica já é assombroso, né? Mica e o ídolo da sua casa, já é difícil, porque nós estamos encerrando um período de estudos que nós levamos dias aqui estudando sobre a vida de Sansão. E nós vimos a diferença, há uma mudança muito grande do Deus da casa e o ídolo da casa. A casa de Sansão, ela já foi mudada, impactada e transformada pelo Deus da casa. A mãe de Sansão, que era estéril, a mãe de Sansão que não podia gerar filhos, mas teve um encontro com Deus lá fora, e Deus se manifestou de forma teofânica, que é quando Deus toma uma forma e se apresenta aos homens de forma que os homens possam suportar. Deus revelou a ela que a sua esterilidade teria fim, que ela geraria filhos, e nós vemos a diferença que há dentro de uma casa em que Deus é Senhor. E vamos ver a diferença que há em uma casa onde Deus não é o Senhor daquela casa. Há uma diferença muito grande, porque se vocês perceberem, quando Deus se manifesta à mãe de Sansão, ela está sozinha lá fora, mas esta manifestação não divide, ela não separa, ela não cria contenda, porque quando o Manoá diz, Deus se revelou a você e falou a você sozinha, então ele terá que se falar a mim também. Deus vem, Deus é bom. Garganta coçando é só coceira de alergia. Deus vem também a Manoá para confirmar a ele que ele mesmo foi quem falou à sua esposa e que aquela é uma obra divina. Então, se você perceber, há uma diferença quando Deus está numa casa. Quando Deus está numa casa, a bênção não divide, a bênção não separa, não gera contenda, não produz morte. A morte só entrou na casa de Manoá e de sua esposa, de sua família e de Sansão, porque Sansão violou todos os princípios. Ele violou toda a aliança do nazireado. E se você perceber, os olhos de Sansão, quando são abertos, e ele passa a perceber o que Deus confiou a ele como unção e autoridade, e como Deus o constituiu juiz sobre o seu povo, como Deus designou ele para uma missão de vencer os filisteus, o inimigo feroz. E depois a gente vê como Sansão termina. Então nós percebemos na história de Sansão que não basta ter uma promessa, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Por isso eu me espanto quando eu vejo um novo convertido que começa naquele rompante, que começa correndo demais. Eu olho assim, acho estranho, acho esquisito, não gosto do que vejo. Por quê? Porque a corrida com Deus é longa. Ela é longa, e ela não é só de flores, ela não é só de bênção, ela tem provações, ela tem vales profundos, tem desertos de provisão, tem lugar onde Deus se dará a conhecer. Então a vida com Deus não é só aquele oba-oba que a gente começa, que quando a gente está novo convertido, todo mundo abraça, que a gente tem que ser tratado como menino. Como que você trata menino? Adulando, não é menina, a gente não adula. Você vê o menino, não
filho, não mexe não, não faz. Ainda mais se for menino dos outros, né? A gente fica pisando em ovos, né? Se for menino dos outros, então, e os meninos daqui é tudo de Jesus, então a gente fica com medo de magoar os meninos de Deus, né? Os meninos de Jesus. Como a gente tem medo de magoar, você imaginou se eu for tratar aqui o neto da Cidinha, se ele chegar aqui, eu fico com maior cuidado. E vocês assim com os meus netos, porque não são seus filhos, são meus filhos. Assim são os filhos de Deus. Quando são novos convertidos, que chegam aqui, a gente trata eles como os meninos de Deus, com cuidadinho, tomando cuidado, com medo para não ferir e tal. Aí chega o dia que acontece com você como aconteceu comigo. Aí eu recebi uma exortação e fui falar para minha pastora assim, ai, mas eu sou nova convertida. Ela disse, não é mais não, minha filha, não é mais não, tem 2 anos de crente, você não é nova convertida mais não, está na hora de tu assumir a sua maturidade, de tu começar a crescer, pegar equilíbrio e deixar essa desculpa de menino. Eu falei, agora, ou cresce, né? Tem hora que a gente cresce. Então, nós precisamos entender que não é só começar bem, precisamos terminar bem. E a jornada é melhor ir devagarzinho, com dúvida, caminhando lento, indo devagar, às vezes precisando alguém puxa, outro empurra. É melhor ir assim, depois correr, do que começar correndo e cansar, e depois não conseguir completar a jornada. Sansão começou afoito, e ele foi afoito em todas as suas decisões. E aquele que foi chamado para vencer, termina vestido, agindo e se comportando como um palhaço, puxando uma roda de os animais e servindo de riso. Mas mesmo assim, lá naquela arena, eu sei que a irmã Guaraci pregou aqui com excelência, lá naquela arena, ele tem um encontro com Deus. Não é por causa do cabelo que cresce, apesar da Bíblia dizer que o cabelo de Sansão estava voltando a crescer. Mas quando Sansão furou os olhos, foi semelhante quando Saulo perdeu a visão. Quando ele perdeu a visão, tendo encontro com Deus, foi o período que ele mais enxergou a verdade de Deus pela qual ele lutava. E Sansão, com os olhos furados, dentro da arena dos filisteus, servindo para que os deuses Dagon, que eram os deuses dos filisteus, dissessem, o Deus dos filisteus venceu o Deus de Israel, e Sansão sendo criticado, zombado, ridicularizado, mas agora sem visão, é o momento que ele enxerga a Deus, que ele tem um encontro com Deus, que ele tem um arrependimento, que ele confessa as suas fraquezas, confessa o seu pecado. Irmão, é assim, e se fosse eu ia pregar sobre Sansão na arena, somente aqui, o menino que pega o Sansão de olhos furados, cabelo cortado, alianças violadas, e vai levar ele até a coluna do templo, para que esse conclua o seu propósito. Eu ainda vou pregar um texto aqui, para que Deus levante homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, que são carregadores de homens feridos, Deus, daqueles que perderam a visão, homens e mulheres que estão na mesma arena, com o único propósito, levar alguém ferido de volta às colunas, aos pilares, à rocha que é Cristo. Só aqui, irmão, dá um texto extraordinário, que Deus possa preparar para cada homem, profeta, mulher, profeta, para cada um chamado, ferido, machucado pelo campo, às vezes por suas decisões, seus caminhos que foram escolhas erradas, que eles mesmos fizeram, mas que nessa jornada Deus levante um como esse menino, que não leva nome, mas Sansão confia nele bastante para dizer, me leva de volta às colunas, me leva de volta à rocha, me leva de volta ao propósito, me leva de volta ao caminho, me leva de volta a fim de que eu cumpra o propósito para o qual eu fui gerado. Isso é extraordinário. Mas nós terminamos Sansão completando a obra, ainda que de maneira trágica, ainda que ele não venceu todos os filisteus como foi gerado para vencer, mas de maneira trágica ele conclui a obra. E quando a gente começa o capítulo 17, poderíamos começar de forma diferente, ainda que aqui não esteja escrito em ordem cronológica, mas poderia começar de forma diferente, mas começa de forma trágica. Começa falando que havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Deus dá o endereço onde mora, porque Deus não tem obrigação de esconder a nossa identidade e de esconder quem nós somos.
Eu fico observando as pessoas vêm para a igreja e quer usar o seu passado como um troféu. Não existe isso, irmão. A palavra de Deus nos diz que nós em Cristo somos feitos nova criatura. Tem muita gente que pega o seu pecado que ele sujou lá fora e quer usar aqui dentro como troféu e não como instrumento do qual ele foi liberto, do qual ele se enoja e quer sair de lá, não quer usar isso aqui como um troféu, mas que Deus possa abrir o nosso entendimento. Nós temos um Deus que conhece de onde nós saímos e tem um propósito para conduzir a nossa história. Deus sabe de onde ele nos tirou, de onde ele nos arrancou, de onde a mão dele nos arrancou de lá e para onde ele irá nos projetar. Ele conhece. Já viu um homem na terra de Mica, o qual disse à sua mãe. Primeira coisa que nós aprendemos sobre Mica, na leitura que nós fizemos, é que ele roubou a sua própria mãe. Ele roubou a sua própria casa. Quer dizer, nós poderíamos começar de maneira diferente, mas vem começando de forma trágica, mostrando que as nossas alianças e a maneira com a qual vamos nos relacionar com Deus e ter uma vida com Deus está inteiramente ligada à maneira com a qual nós conduzimos a nossa casa, conduzimos a nossa família. Mica é aquele que no verso 2 começa dizendo: disse a sua mãe, as 1.100 moedas de prata que lhe foram tiradas, e cuja causa tu deitava maldição, ele está vindo devolver. Mas quem furtou a sua mãe, quem furtou a sua casa, foi ele, e por causa disso a sua casa, a sua família, a sua descendência estava sob maldição materna. Havia a mãe que estava lançando maldição sobre ele, sobre a sua casa e sobre a sua descendência, por causa de uma porta. Irmão, isso aqui é muito importante, nós pararmos para observar as feridas que são feitas dentro de casa e não são curadas, não são tratadas, especificamente quando ela é de autoridade, mãe e pai. Tome cuidado. Tome cuidado, aqui hoje tem mais mulheres, só temos o pastor Edinho, mas tome cuidado, muito cuidado, com aquilo que você fala, mãe, a respeito do seu filho. Toma muito cuidado com aquilo que você fala a respeito da sua filha. Porque palavra de mãe tem poder, palavra de pai tem autoridade. Cuidado para no momento de rebelião do seu filho, no momento de rebeldia da sua filha, você não lançar uma palavra que vai se tornar uma sentença. Muito cuidado, porque tem pais e mães que na hora da ira, na hora da raiva, por causa da rebelião, da imaturidade dos filhos, lançam palavras e essas palavras se tornam sentenças. Por quê? Porque a legalidade está aberta. O que Mica está fazendo é tentando fechar a porta da legalidade, da maldição, porque ele furtou sua mãe e por causa desse furto, a sua mãe tem lançado maldição. Ele vai dizer: então, mamãe, eu vim aqui trazer para a senhora, eu vou te devolver tudo aquilo que lhe foi tirado, eu vou lhe entregar, a fim de que a senhora retire as maldições que a senhora tem lançado. Irmã, isso é muito sério. Nós precisamos ter isso em nossa mente, trazer isso ao nosso intelecto e fazer disso uma prática diária. Muito cuidado com essa facilidade que nós temos de usar a palavra na hora da raiva. Eu tenho falado isso muito aqui na oração, porque até orações são feitas com mágoa, ressentimento, feridas que não são tratadas e se transformam em sentença. Cuidado, irmão. Tem mãe que fala: esse menino é um porco, isso é uma porca, é um capeta, esse menino não vai dar para nada, não vai gerar nada, não vai chegar a lugar nenhum, é um preguiçoso, é uma preguiçosa. Você está profetizando. Você está lançando sentença. Você está lançando palavras que o inimigo pega. Talvez você nem quer, está com raiva. Você está na hora daquela ira, lançando palavras. Não é o que você quer, não é o que seu coração quer, mas tem um que é oportunista, que está ao nosso redor, procurando uma brecha para trabalhar contra a nossa casa, para trabalhar contra a nossa família. E quando você lança a palavra, o diabo pega. E ele é quem vem, ele ganha legalidade, porque foi uma palavra liberada por boca de autoridade, e o filho estava violando,
a honra naquele momento de rebelião, de revolta, naquele momento de desobediência do filho, ele estava violando, quer dizer, a porta da legalidade está aberta. Então a palavra que você lança, isso é que é difícil, missionária Laís. Porque há realmente aqui um princípio que nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem duas portas abertas, preste atenção. Porque quando o nosso filho viola um princípio sagrado, quando ele é desobediente e rebelde, ele está violando o princípio da honra. Aí se nós, pais e mães, no momento da ira, lançar uma palavra de sentença, o inimigo pega e ele tem legalidade, porque a porta da legalidade está aberta. Então aqui com Mica nós vamos aprender que as legalidades dentro de casa, elas precisam serem saradas, elas precisam serem tratadas. E Mica, que o nome dele significa quem é Deus, que já é uma identidade duvidosa, que ele não sabe se serve a Deus ou se não serve, ele não tem uma mãe sábia, porque ela vai receber e vai dizer: meu filho, que coisa boa, que você está me devolvendo isso. Por causa disso, verdadeiramente, eu lhe lancei maldições, mas que coisa boa, mas eu vou pegar estas moedas de prata e eu vou transformá-la em um ídolo para você. Não é de dinheiro que você gosta, não é a isso que você pertence, não é disso que você depende, não é isso que é o seu Deus a ponto de tu violar a tua casa. Ela constrói um ídolo e ela dá de presente ao filho. Irmã, aqui nós estamos vendo algo muito sério. Minha irmã, você pode colocar os limites espirituais dentro da sua casa. Você pode determinar. Missionário, eu não posso impor. Não estou falando de impor, de obrigar, de impor Deus, porque não tem como. Mas você pode determinar dentro da sua casa. Aqui nós só cultuamos a Deus. Aqui nós só adoramos ao Senhor. Cuidado com os ídolos que são feitos em casa. Cuidado com os ídolos que são feitos em casa e que passa como herança, de pai para filho, de filho para pai. E muitas vezes eu nem estou falando do ídolo de uma idolatria, não. Às vezes um hábito, um costume, uma herança espiritual, né? Se eu fosse pegar a herança do meu pai, eu já disse aqui para as irmãs, se eu fosse pegar a herança do meu pai, eu era duas coisas. Primeiro, eu ia ser uma mãe de santo, eu ia ser uma pregadora, porque meu pai gostava do centro espírita mesmo, ele era frequente. Todos os tratamentos que ele queria fazer da família, ele levava para lá. E ele fazia questão de ensinar a gente a fazer as rezas, as orações para fechar corpo, para você andar no escuro, para você não sentir medo, para você amar. Ele fazia questão de passar esses ensinamentos. E outra coisa seria uma alcoólatra, porque meu pai tinha prazer de ensinar os meninos, quando a gente já aprendia a discernir o que era bom do que era ruim. Com 5 anos eu me lembro, até hoje, tem na minha mente essa imagem, com 5 anos de idade, vestindo um pijaminha de flanela, meu pai botando assim de manhã cedo, porque estava frio, na roça: bebe minha filha, o gole de 51, bebe minha filha, bebe. Bonitinho de papai, bebe mal um tiquinho, que é para esquentar. Quer dizer, ele ensinava, ele tinha prazer de passar aquela herança. Mãe, então muito cuidado com as heranças que você recebe de pai e mãe e que vai chegando até a sua casa. Muito cuidado, porque tem mulher que recebe de herança da mãe até a forma de cozinhar. Aí ela casa, o marido gosta de comida diferente, e ela diz: eu não faço, porque eu aprendi, foi assim com a minha mãe. Porque uma brecha, o inimigo só precisa de uma porta. Irmã, cuidado com a herança espiritual que você traz para a sua casa. Muito cuidado com aquilo que praticava lá fora, e que você quer fazer, tornar realidade hoje e no futuro. Mas também há uma opção, se você se posicionar em Deus. Se você se posicionar no Senhor, pode ser tudo ao contrário. Se nós nos posicionarmos em Deus, todas as heranças malignas que chegaram até nós, por nossos pais, por nossos familiares, estando posicionados nele, no sangue de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, todas essas maldições estão canceladas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e pelo sangue de Cristo vestido na cruz do Calvário. Você recebe? Eu já vou encerrar. Amém, Jesus. Encerrar apenas com uma recomendação. Preste atenção, se você percebe, e eu falo isso sentindo a autoridade do Espírito,
Se você percebe que tem uma legalidade lá na tua casa, que vem de herança familiar, que você percebe que está repetindo assim, repetiu assim na sua avó, repetiu na sua mãe, agora está se repetindo a você, se posicione lá e diga: Satanás, tu serás destruído hoje, tu foi desmascarado, tu não vai entrar mais na minha casa, nem na minha família. Porque tem gente que observa, irmã, percebe que o pai separou, que o avô separou, a mãe separou, e vem aquilo, vem entrando de família em família, de geração em geração. Você precisa se posicionar em Deus e dizer: agora não, o sangue de Cristo vestido na cruz do Calvário deu um novo tempo, a minha descendência, aos meus filhos, a minha casa, e nenhuma ferramenta preparada contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a minha descendência prosperará e será anulada pelo poder que há no nome de Jesus. E o que Mica termina fazendo? Ele não contenta apenas em receber o ídolo da sua mãe, ele faz aquele ídolo um Deus. Olha tudo que isso é importante, a herança que a gente passa. Ele faz isso, desse ídolo um Deus. E a Bíblia vai dizer: naquele tempo não havia rei em Israel, não havia liderança, não havia orientação, mas hoje nós temos. Hoje nós temos liderança, temos orientação, irmão, nós temos a palavra. A palavra tem resposta para tudo. Tem resposta como criar filho, tem resposta como tratar o marido, como tratar a esposa, como tratar o vizinho, como tratar a amiga. Tem resposta como tratar o mentiroso, o verdadeiro, como tratar ele. Tem resposta para tudo. Tem resposta como fazer negócio, tem ou não tem? Tem resposta como fazer negócio, como não fazer negócio. Tem resposta para tudo, irmã. Nós temos acesso que eles não tiveram. Nós estamos lendo a história deles, eles não tinham esse acesso. Nós temos esse acesso hoje. Hoje nós podemos anular. A Bíblia vai dizer: não havia líder. Hoje tem liderança, tem orientação, tem palavra, tem o Espírito Santo, tem a mensagem de Deus. E o que ele vai terminar fazendo? Ele pega o ídolo que recebeu da sua mãe e faz dele um Deus. Acabou, marido, eu já estou encerrando. Faz dele um Deus. Eu vou sair daqui e vou para o dentista, por isso que ele está me lembrando. Ele pega o ídolo que recebeu da tua mãe e faz dele um Deus. Nós vamos orar aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa, de pé, vamos orar. Deixa eu perguntar uma coisa. Busque na tua mente se você recebeu uma herança de seus pais, de sua mãe, da sua família, e que está sendo um empecilho, que você recebeu como herança, Senhor, que é quase um ídolo. Busque na sua mente. Ou busque na sua mente se você está deixando uma herança para os seus filhos, para a sua descendência de hoje, para os seus netos, uma coisa que pode tornar-se um ídolo. Como assim, missionário? Naquele tempo era uma estátua, assim, hoje pode ser um hábito, um costume, uma forma de agir. Tem gente que deixa o mal pagador, ensina o filho. Tem gente que é mentiroso, tem gente que é falso, hipócrita. Então, irmão, nós passamos herança com nossos hábitos, com a nossa fala, com a nossa maneira de adorar a Deus. Porque uma coisa, irmã, diferente é aquilo que a gente é aqui. Outra coisa muito diferente é que a gente quer lá em casa. O culto aqui é pouco demais, 1h30 é pouco demais. Em casa é vida. É lá que os caráteres é forjado, que a fé é forjada, que aquilo que nós devemos transmitir, a nossa herança é forjado. Se você não vê, às vezes eu fico feliz quando eu vejo a Carol dizendo assim: mãe, fala para o fulano fazer igual a senhora fazia, fala para o fulano fazer como a senhora fazia. Isso me alegra, porque eu vejo, a gente falha em muitas coisas, mas no principal você precisa acertar. Outro dia a mãe vai para o fulano fazer com o filho dela, igual a senhora fazia com a gente. E eu não lembrava o que é que eu fazia. Mãe, quantas noites eu acordei de madrugada com a senhora com a mão na minha cabeça. Não sabia, mas são coisas que marcam, que mudam. Você passa a fé para os seus filhos, mais vivendo a fé do que falando. Não é falando, é vivendo. Aquilo que você diz ser aqui é o que nós passamos lá no nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Amém. Amém.